Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o que significa a escolha de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido? Nessa semana, Boris Johnson, ex-prefeito de Londres, foi escolhido por ampla maioria como líder do Partido Conservador Inglês. Como o Partido Conservador Inglês é o partido majoritário, ele se tornou automaticamente primeiro-ministro. Vale aqui lembrar que o Reino Unido tem um sistema parlamentar de governo. O significado da eleição de Boris Johnson tem relação direta com a questão do Brexit. O Brexit foi responsável pela demissão de dois primeiros ministros, James Cameron, que convocou o plebiscito para o Brexit, e de Theresa May, que não conseguiu a aprovação do plano que havia negociado com a União Europeia por parte do parlamento inglês. Boris Johnson deseja que o Reino Unido se retire da União Europeia até dia 31 de outubro, com ou sem um acordo. Vale dizer também que o acordo negociado por Theresa May é um acordo que contemplava um período de transição entre a saída do Reino Unido do bloco europeu e a eliminação completa de todos os privilégios que o Reino Unido obtém em função da permanência na União Europeia, quais sejam, particularmente, os privilégios em relação ao comércio com a União Europeia, a ausência de tarifas sobre os produtos europeus e comercializados com o Reino Unido e a ausência de tarifas sobre os produtos ingleses comercializados com a Europa. E também garantias para as pessoas europeias que vivem no Reino Unido e para os ingleses que vivem no território da União Europeia. Mas Boris Johnson advoga a saída do Reino Unido com ou sem um acordo definitivo. Dr. Alberto, o que significa a saída do Reino Unido da União Europeia? Significa que se o Reino Unido sair do acordo da União Europeia sem um acordo definitivo, isso significará que o Reino Unido deixará de pagar uma multa de 39 bilhões de libras, cerca de 181 bilhões de reais, à União Europeia, como compensação por o Reino Unido romper o acordo com a União Europeia, e significa que todos os produtos que o Reino Unido vier a importar da União Europeia ficarão mais caros. Ou seja, haverá tarifas impostas pela União Europeia aos produtos exportados pela União Europeia ao Reino Unido, e o Reino Unido cobrará tarifas aos produtos importados da União Europeia. Esta é uma situação que, segundo o Banco da Inglaterra, pode gerar uma crise de grandes proporções para a economia inglesa. Uma crise que pode ocasionar uma perda do produto nacional bruto da ordem de 8% no curto prazo e uma perda do valor da libra em até um quarto. Muito se cogita a respeito de uma possível comparação a respeito de Boris Johnson com Donald Trump. Esta aparência, no entanto, é apenas retórica na aparência e com relação ao nacionalismo. Boris Johnson e Trump são políticos muito diferentes. Boris Johnson é um político do establishment inglês. Ele foi parlamentar, foi prefeito de Londres, sempre pertenceu ao establishment e agora primeiro-ministro. Donald Trump é um outsider, isto é alguém que vinha de um âmbito fora da política tradicional norte-americana. Além disso, Trump tem posições muito mais conservadoras que Boris Johnson, principalmente no campo dos direitos e da liberdade de expressão, assim como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Boris Johnson é um homem muito mais ligado a questões ambientais, a defesa do meio ambiente. Quando o prefeito de Londres incentivou
o transporte por via de bicicletas em Londres, enquanto Trump não acredita no aquecimento global. Trump tem uma posição crítica em relação à liberdade de expressão, em relação à liberdade de homossexuais, de proteção dos direitos LGBT. Portanto, há uma diferença profunda entre o presidente Jair Bolsonaro, que é considerado o Trump dos trópicos, o Donald Trump, propriamente dito, e Boris Johnson. A única semelhança entre Boris Johnson e Trump reside na defesa do nacionalismo, na ideia de que o Reino Unido pode voltar a ser um grande império, na recuperação da soberania inglesa, na aparência e, portanto, na retórica. Para o Brasil, a saída do Reino Unido da União Europeia pode significar oportunidade comercial, de celebração de acordos comerciais, já que o Reino Unido terá que procurar outros parceiros comerciais para compensar os ganhos que obtinha com a União Europeia. Esta é a situação atual. O que está em questão, portanto, é o Brexit e a permanência da situação já definida pelos eleitores ingleses de manutenção do Brexit, mas a existência ou não de um acordo que torne mais suave a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.